Olá, pessoal! Muito bom ter você aqui no nosso podcast novamente. Você que acompanha a CG4, que gosta dos nossos conteúdos, que aproveita aqui esse espaço para mais um degrau de conhecimento. Hoje, nós vamos falar sobre a ISO 27001, uma norma de segurança da informação, gestão de segurança, né? Então, isso é um tema que hoje é fundamental, importantíssimo. E eu vou ter aqui um convidado muito especial, uma pessoa, um amigo de muitos anos, Cláudio Rodrigues. Cláudio, por gentileza, vem aqui para a nossa sala. Como que você está, meu amigo? Oi, Ivo, bom dia a todos. Estou bem, como sempre digo, estou melhor do que mereço. Estamos bem, graças a Deus. Pessoal, o Cláudio, conheço o Cláudio talvez há uns 15 anos. O Cláudio é um amigo, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa, não só um grande profissional, mas um ser humano fantástico. Faz muita diferença no mundo por estar aqui. E o Cláudio, ele é analista de sistemas, um profissional pós-graduado em SGI, sistemas de gestão, é consultor há mais de 20 anos, talvez 25 anos, já há muitos anos, atua em muitas organismos de certificação, e é um profissional que atua hoje dentro do sistema de gestão de informação, segurança da informação, em muitos projetos, tem muito conhecimento, e ele vai estar aqui com a gente para conversar e trocar essas experiências e todo esse conhecimento aqui com a gente. Então, Cláudio, novamente obrigado por você estar aqui com a gente, né? A gente vai falar, né, sobre essa norma, uma norma que eu também considero muito importante. E já começa uma pergunta para você aqui, já, Cláudio. Segurança da informação e implantação de uma 27001 é algo que traz um benefício efetivo a uma empresa? Então, vamos começar com essa. Que benefício hoje uma empresa que começa com um sistema de gestão de segurança da informação tem na sua jornada quando escolhe essa norma? Bom, Ivo, vamos fazer alguns paralelos, né? Primeiro, hoje nós estamos no meio de uma pandemia, né? Uma pandemia. E essa pandemia, né, alguns especialistas colocam que também nós vivemos a mesma pandemia, só que uma pandemia cibernética. Hoje nós vivemos uma pandemia cibernética. Só para você ter ideia, antes até de eu falar sobre essa importância, vou trazer para você alguns dados bem recentes sobre essa questão de ataques cibernéticos, né? Só para você ter ideia, no Brasil, né, no primeiro semestre de 2022, o Brasil recebeu 31 bilhões e 500 milhões de tentativas de ataques cibernéticos. 31 bilhões e 500 milhões de tentativas de ataque cibernético. Se olhar para a América, nós somos o segundo país do mundo com o maior número de tentativas de ataques cibernéticos. Essa matéria foi veiculada há pouco tempo, no mês de agosto, em vários canais, Convergência Digital, vários canais publicaram essa matéria falando sobre isso. Só para você ter ideia, no México, né, nesse primeiro semestre de 2022, o México recebeu 85 bilhões de tentativas de ataque cibernético. Nós somos o segundo lugar, estamos em segundo lugar. Brasil com 31 bilhões, Colômbia com 6 bilhões e Peru com 5 bilhões de tentativas de ataque cibernético. Isto ocorre de uma maneira, assim, quando você olha o mesmo período do ano passado, representa no Brasil, por exemplo, um aumento de 94% do ano passado para esse. Um aumento de 94% de tentativas de ataques cibernéticos. Você olha, né, para as empresas aí, muitas empresas nos últimos anos sofreram aí ataques e ficaram prejudicadas, prejuízo financeiro altíssimo. Nós estamos vivendo, como eu disse, não só essa pandemia na área da saúde, mas a pandemia cibernética com o advento da guerra da Rússia, uma das armas que tem sido utilizada fortemente justamente são ataques cibernéticos. Só para você ter ideia, no mês de abril deste ano, o país Costa Rica, ele basicamente se paralisou por conta de ataques cibernéticos e paralisou-se todas as operações desse país, que esse país teve até que declarar uma emergência por conta disso. Então, perceba, as nossas vidas, os nossos dados, os nossos movimentos, eles estão todos orientados por sistemas eletrônicos que
viabiliza fazermos algumas coisas. Por exemplo, hoje nós estamos aqui utilizando um canal digital e aqui por trás disso tudo tem dados transitando aí em todos esses ambientes. Nos seus devices, aí, no seu relógio, no teu celular, você tem sistemas. Então, voltando então para a tua pergunta, qual que é a importância? A importância da gente implementar, qualquer empresa que implementa um sistema de gestão de segurança da informação, não quer dizer que ele fica imune a ter problemas, mas ele passa a desenvolver mecanismos de gestão para diminuir o risco de problemas. Tá? Então, no Brasil, várias empresas, né, estão buscando implementar as práticas definidas pela ISO 27001, porque eu sei que vai ser uma das próximas perguntas, né? A base de um sistema como esse é justamente um olhar preciso, um olhar muito cauteloso sobre as vulnerabilidades, né? Sobre os riscos que essa organização tem e a implementação de mecanismos e o desenvolvimento de uma cultura que visa garantir a privacidade e a proteção desses dados, sabe? Então, o ganho principal de uma empresa como que parte para uma certificação como essa é ter gestão sobre esses, sobre os ativos de informação e um olhar preciso, né, sobre quais são os mecanismos que estão implementados ali para evitar um problema de disponibilidade de dados ou de invasão ou de uso indevido desses dados que ali estão armazenados. E o marketing, né, Ivo, queira ou não, uma empresa hoje, por exemplo, eu me relacionaria melhor com uma empresa que eu sei que tem uma gestão sobre isso. Eu me sentiria muito mais tranquilo em colocar meus dados pessoais, né, nas mãos de uma empresa que minimamente se dispôs a implementar uma gestão para evitar que esses dados sejam tomados de maneira indevida. Eu diria que é basicamente isso, sabe? É a segurança, né, do dono de uma empresa, de que ele tem mecanismos ali e que ele, de uma certa maneira, criou proteções para evitar que ele seja invadido e muitas vezes tem até que fechar essa empresa, porque muitas vezes o custo para lidar com uma invasão de um sistema muitas vezes vai muito além daquilo que a empresa tem de capital societário. Você sabe, o Cláudio, agora recentemente, assim, eu vejo a 27001 como uma ferramenta de apoio à gestão de risco empresarial no lado da gestão da informação, importantíssima. Então, a questão é risco empresarial mesmo. Sem dúvida. Eu tenho casos, né? A gente tem casos aqui nesse G4 de clientes recentes que foram invadidos e trava e-mail, trava tudo, trava a empresa inteira. Né, e criptografa absolutamente todos os dados deles, eles não conseguem acessar mais nada. Então, você imagina e leva segredo industrial aí com eles. Então. E o valor que, normalmente, essas empresas que entram com esses hackers profissionais e muito especializados, eles chegam a pegar, são valores milionários. Né? Eles não pedem 10 mil reais, eles pedem 60 milhões, 50 milhões. Então, assim, uma empresa que hoje tem dados sensíveis, dados importantes, dados de cliente, dados de negócio, dados de segurança industrial, dados que são, assim, fundamentais para o negócio deles, e não tem nada protegendo isso, ou tem proteções simplórias, esse tipo de empresa realmente está... Eu acho que a tendência... Você vê, esse número me assustou, mais de 30 bilhões de invasões, né, que é uma coisa assim, fora da realidade, a gente tentando entrar a todo momento nas empresas. Hoje, essa tentativa e erro faz com que esses caras melhorem também a gestão deles, né? Então, eles também estão buscando entrar lá para pegar algum recurso. A importância de você olhar de uma forma cirúrgica para isso, pela 27001, eu acho que é para a manutenção do negócio, né? Eu acho que é fundamental para isso. Sabe, na verdade, nesse universo não tem amadores. Quando você fala de hackers, de sistemas aí de ataques, são profissionais que estão ali trabalhando, né, buscando alguma maneira de invadir as organizações.
Então, se você pensar, por exemplo, hoje, o maior problema em relação à segurança da informação é o pensamento equivocado de que, não, isso não vai acontecer comigo, isto não é problema para mim, a minha empresa é pequena. Na Sim, verdade, uma empresa pequena, muitas vezes, dentro do seu sistema, você tem dados de outras organizações maiores. Então, quando você pega aí um hacker, ele está ali trabalhando em mecanismo, pensa mais ou menos assim, Ivo, todo ataque, vamos pensar, uma invasão de um sistema, tem alguém estudando, e às vezes uma atitude muito simples dentro de uma empresa pode evitar que esse ataque aconteça. Coisas muito simples, por exemplo, como você manter os seus softwares atualizados. Mas, Cláudio, qual que é a importância de eu manter, por exemplo, o meu Windows, o meu iOS atualizado? Bom, o que acontece, né? A empresa, quando ela faz uma atualização de um sistema, é porque ela encontrou alguma vulnerabilidade ali. Na maioria das vezes, fala, estou fazendo uma atualização de segurança. Se você não faz esta atualização de segurança pode ser estudada por alguém, e você vai, então eu consigo descobrir qual é a vulnerabilidade que esse sistema tem. Então, a partir que a gente chama do day after, né? Então, sempre que você tem uma atualização, você tem uma infinidade de ataques no dia seguinte, justamente explorando essa vulnerabilidade de sistemas que não foram atualizados. Então, você pensa como se você tivesse uma parede aqui, essa parede aqui ela está devidamente fechada e tem algumas portas nos seus sistemas, e são as portas que fazem com que você comunica para o mundo externo. Então, as portas de IP, as portas bem desenhadas e muito bem protegidas, criptografadas. Então, você tem continuamente sistemas que estão batendo aqui, tentando encontrar uma porta dessa aberta, ou tentando encontrar uma brecha dessa aberta, para ele poder entrar no teu ambiente e ali ele começar a fazer esse trabalho. O curioso, Ivo, que hoje essas portas, muitas vezes eles entram por uma porta que está aberta, eles entram de uma maneira muito inocente, né? Como se você olha para ele de maneira muito inocente, como um simples link para você clicar, né? Que é o tal do phishing, né? Aí vem um linkzinho, aí você fala, não, eu vou... pesquei Você, o cara ali desatento. aí você clica nesse link, pronto, não é que vai acontecer algo de imediato. Clica ali e ele já instala, e ali ele começa a fazer todo o mecanismo digamos assim, de ataque dentro de um sistema. E às vezes, assim, você olha assim e fala, mas o link muitas vezes é muito parecido, assim, como um link normal, né? Você olha ali, na hora que você clica, na hora que você vai ver o que tem por trás daquele link é um endereço de um criminoso que está invadindo o sistema. Quando você fala de segurança de informação, a gente pensa muito nos sistemas informatizados, mas a norma ela vai além disso. Hoje, quando você fala de segurança de informação, é um documento que eventualmente você deixou desprotegido em algum lugar, né? Então não é só software e sistemas informatizados, é o comportamento da pessoa que lida com os dados, né? Nós, por exemplo, auditores e consultores, muitas vezes você pode abrir ali o seu computador de uma maneira despretensiosa em um aeroporto e tem alguém de olho procurando brecha, porque os caminhos podem ser localizados, podem ser encontrados, às vezes um simples papel que você descartou de maneira inadequada no lixão e pega uma engenharia social, volta e a partir daquele caminho ele consegue fazer uma invasão. É uma rede, é uma teia de profissionais que estão aí tentando encontrar brechas para poder invadir os sistemas e, lógico, né, extorquir as organizações, né? Os maiores ataques que tem hoje são os que a gente chama de ransomware, né? Sim. A maioria das empresas, ransomware, como o próprio nome diz, ransom, né, resgate, né? Então ele invade um sistema, criptografa, e hoje aí com as moedas digitais, fala, ok, eu estou com o seu sistema todo na minha mão, está tudo protegido, e para você ter de volta, você precisa me fornecer tantos bitcoins, senão você não vai ter mais seu sistema. Né? E com o advento da LGPD aqui no Brasil, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, às vezes pode não ter informações estratégicas do seu negócio, mas uma base de dados pessoais ali, né? Hoje você sabe quais são as penalizações
que as empresas se submetem quando deixa vazar dados pessoais. Então, ali, o cara sabe que a sua multa vai ter, sei lá, até 50 milhões, ele sabe o tamanho de dados pessoais que ele conseguiu tomar em uma invasão de um sistema, de uma organização, daí ele calcula o quanto ele vai querer de resgate, e em cima disso, fala, se você não fizer nada, você vai ter que pagar uma multa, e essa multa vai girar em torno de 50 milhões. Eu só quero 10 milhões e só me dê 10 milhões que eu boto o seu sistema para voltar a rodar. Enfim, é um mundo, como eu disse para vocês, é uma pandemia cibernética. Muito bem, Claudião, vamos falar agora da história da 27001. Conta um pouco, quando é que surgiu essa norma, a primeira revisão, a primeira versão, ela foi revisada agora, se eu não me engano, em 2022. Conta um pouco a história do nascimento dessa, que ano que foi que ela nasceu e qual foi essa revisão. Fala um pouco da norma. Ok, vamos lá. O sistema de gestão de segurança de informações, ele surgiu através de uma norma britânica chamada BS 7799, né, chamava ISMS, Information Security Management System, né? Essa norma ela surge lá em 1999, 2000, como um modelo britânico, né? E essa norma, ela em pouco tempo, né, em 2000, essa norma ela passou a ser implementada nas organizações, e a ISO, em 2005, cria a primeira ISO, que na época era ISO 17799. Né? Então, inclusive, eu me certifiquei na época nessa norma. Né? Na época, não tinha ainda 27001, né? Certifiquei nessa 17799. 17799 no ano de 2000, quer dizer. No ano de 2000. Em 2000, se publica 17799, e essa norma ela evolui até que em 2005 cria a primeira 27001. Desculpa. Então, e ela já vinha com esse mesmo olhar que nós temos hoje dentro da 27001, que né, na verdade, a segurança é caracterizada pela preservação de 3 pilares ali, que é a confidencialidade, integridade e a disponibilidade de informação. Então, desde lá, o sistema de gestão, ele cuida, né, tem um grande foco em olhar para esse tripé. Repetindo aqui, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se qualquer um desses tripés aqui ruir, você vai ter o sistema fragilizado. Então, ela surge lá a 27001 lá em 2005, foi revisada em 2013, e agora, em 2022, precisamente nesse mês de outubro, foi publicada uma nova versão. A 27001, Ivo, ela é uma norma onde ela tem toda a estrutura de requisitos, né? E junto com a estrutura de requisitos, ela traz um anexo. E neste anexo, ela traz o que se chama de controles, né? Os controles de segurança da informação. E que, quando você, já partindo até para a implementação, que a gente talvez tenha que falar sobre isso, quando você olha para essa norma, eu tenho que fazer todo um olhar dentro da empresa, dentro da organização, e verificar, né, quais são esses controles, né, que se aplicam ou que não se aplicam, e justificar. Né, eu tenho um documento que a gente cria quando implementa uma norma como essa, que chama DOA, Declaração de Aplicabilidade. Então, através da declaração de aplicabilidade, eu vou fazer um olhar com base na análise de risco que eu fiz dentro da empresa, quais destes controles se aplicam e por quê, e quais não se aplicam e por quê. Essa é a minha base. Só para você ter uma ideia, na 27001, versão 2013, além dos requisitos, ela elencava ali 114 controles. Sim, esses 114 controles estavam distribuídos em 14 seções, né, do anexo. Cada uma dessas seções estabelecia ali um controle. Diferentemente da 45001 e da 14001, que eu faço o meu olhar de risco, e aí eu que defino quais são os controles operacionais que eu devo implementar para mitigar aqueles riscos, a 27001, ela traz os controles, você seleciona eles, você pode até colocar controles adicionais, mas esses que ela menciona, você precisa justificar a aplicabilidade ou não deles dentro do seu sistema. Então, respondendo,
foi publicada lá em 2005, né, como uma migração ali da 17799, que veio da BS 7799, uma versão em 2013 e uma revisão agora em 2022. Tá? Perfeito. Você pode me perguntar, Cláudio, por quê? Né? Qual que foi o motivo desta revisão? O motivo dessa revisão é muito simples. Quando você fala do mundo digital, as coisas mudam muito rapidamente. Mudam muito rapidamente. Hoje nós trabalhamos numa visão, hoje nós temos nossos sistemas em cloud, né? Então, os sistemas hoje estão em cloud. Então, e a norma de 2013, ela ainda não estava com esta pegada. Tanto é que nesta mudança, nessa nova versão da norma, eles não só mudaram este olhar ou os ajustes nesses controles, basicamente foram ajustes em controles, tá, Ivo? Porque a norma em si não muda, né? Mudou, e eles mudaram também o nome da norma. A norma antes, só para você ter ideia, ela falava assim, ela era basicamente assim, ó, segurança, tecnologia da informação, técnica de segurança, sistema de gestão de segurança da informação, requisitos. Agora a norma é segurança da informação, cibersegurança, proteção da privacidade. Então, ela mudou bastante os controles voltados para a proteção da privacidade, cibersegurança e assim por diante. Desses 114 controles que existiam na versão anterior, nessa nova versão, eles diminuíram a quantidade de controles, mas não eliminaram nenhum dos controles que existiam, eles fundiram esses controles. Antes, a norma ela mencionava 114 controles, agora tem 93 controles, sendo que eles agruparam alguns e acrescentaram 11 novos. Tá? Então, apesar de ter diminuído o número, não diminuiu a quantidade de controles, muito pelo contrário, acrescentaram 11 novos controles, somente voltados para a proteção aí de serviços na nuvem, cibersegurança e assim por diante. Muito bom. Falei muito, Ivo. Você deixa eu falar, meu amigo? Eu falo. Vamos aqui, nossa, bom demais a conversa, Cláudio, muito bom. Cláudio, assim, fala um pouco, a gente falou um pouco da estrutura da norma, vamos falar da implantação da norma. Então, assim, como é que ocorre uma implantação de uma 27001? Você recomenda um diagnóstico, depois um plano de ação? Como é que ocorre a consultoria? Fala um pouco para a gente, assim, como que é um projeto da 27001. Muito bem. Um projeto da 27001 é imprescindível, Ivo, é imprescindível este diagnóstico. Esse diagnóstico. É imprescindível você olhar, entender, e não só um diagnóstico de gestão, mas um diagnóstico também de tecnologia. Qual que é a tecnologia? Como que ela opera? Né? Quais são os mecanismos de proteções existentes? Né? Então, em cima desses controles, né, desses 93 controles, é imprescindível que nesse diagnóstico você passe por cada um deles. Não tem. Eu diria que o diagnóstico de 27001 tem que ser, Ivo, um diagnóstico muito mais robusto do que um diagnóstico que a gente faz para os outros modelos de gestão. Tá? Lembrando que quando você vai para dentro da área de TI, você tem profissionais extremamente técnicos, focados em suas áreas, mas que muitas vezes têm dificuldades em falar de gestão. Né? Então, dificuldades de olhar para um sistema de gestão. Então, você vai ter que ter um desafio aí que é destravar esses técnicos para um olhar de gestão, sabe? Então, é imprescindível fazer um diagnóstico muito preciso, elaborar um plano de trabalho robusto, né? No meio do caminho, você vai ter, né, dentro desta jornada de implantação, você vai ter que, algumas vezes, dependendo de como a empresa está em termos de segurança, contratar serviços adicionais. Muitas vezes eu tenho que, eu não sei, você como eu, por exemplo, como especialista em sistema de gestão de segurança de informações, eu faço algumas coisas, mas outras não. Por exemplo, eu não sou alguém especializado em fazer uma análise, tem alguns testes que você faz para verificar a vulnerabilidade do sistema, teste de vulnerabilidade. Né? Muitas vezes tem empresas especializadas em fazer esse tipo de trabalho. Né? Tem um teste que o pessoal chama de
de pen tester, né? O pen tester, na verdade, as empresas contratadas para essa finalidade, ela faz tentativas de invasão dos sistemas e detecta quais são as vulnerabilidades que o sistema tem ou quanto tempo que ele demorou para invadir o sistema. Então, muitas vezes, que nem na última implantação que eu fiz, um dos diretores da empresa tinha dificuldades de aceitar esse tipo de coisa. Falou, Cláudio, como que eu vou contratar alguém para tentar invadir meu sistema? E aí, para convencer, eu falei, meu amigo, isso é fundamental, porque essa empresa é uma empresa de grande porte da área de tecnologia de informação, sabe? Então, com alguns teras de dados armazenados, então um negócio assim, e o negócio dele são de tratar esses dados. Então, a hora que eu disse para ele que ele precisaria contratar alguém para fazer um pen tester, ele ficou assustado. Eu tive que explicar, olha, na verdade, tem empresas sérias que fazem esse tipo de trabalho e te fornece um relatório preciso sobre o que você precisa fazer para fechar tais portas, ou eliminar tais vulnerabilidades. Então, dentro desse trabalho, Ivo, de implantação, dependendo da complexidade da empresa, pode ser que eu tenha que contratar serviços como esse. Nem todas as empresas precisam disso, mas qual que é o volume de dados, qual que é o nível de vulnerabilidade? Então, respondendo à sua pergunta, um diagnóstico preciso, um plano de trabalho robusto, né? Um trabalho grande na mudança do mindset. O principal agente de segurança da informação da empresa, Ivo, não são os sistemas, são as pessoas. São as pessoas, sabe? Então você pode ter o sistema mais vulnerável, mais robusto que for, mas se a pessoa não estiver preparada, ela mesma abre as portas para que os ataques aconteçam. Então tem um trabalho grande ali de mentoreamento, trabalhando com as pessoas para mudar o mindset, entender que segurança da informação é algo que afeta todo mundo. Tem uma frase lembra do Edward Snowden, né, aquele que está hoje como cidadão russo, né? Hoje, mês passado, mês de agosto, o Putin declarou que o Edward Snowden ele tem cidadania russa. Sim. Vocês lembram, né? Lá em 2013, ele vazou dados de uma agência de segurança americana e ele teve que fugir do país. Tem uma frase dele que eu acho bem interessante, né? Ele diz assim, ó, vou ler a frase dele, ó. Dizer que você não liga para a privacidade porque não tem nada a esconder é como alegar que não liga para a liberdade de expressão porque não tem nada a dizer. Olha que interessante. Dizer que você não liga para a privacidade que não tem nada a esconder, porque eu digo que às vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho nada para esconder aqui na minha empresa, está tudo, não ligo para isso. Quer dizer, é como alegar que não liga para a liberdade de expressão porque não tem nada a dizer. Né? Então, hoje em dia estamos todos no mesmo barco, estamos todos expostos a este crime, a esta pandemia, e o grande trabalho dentro de uma implementação como essa, além de você desdobrar a parte de gestão, a parte técnica, é trabalhar com as pessoas para promover esta mentalidade de risco voltado para a segurança da informação. Não sei se eu consegui te responder, Ivo, mas a parte de análise inicial, de diagnóstico, toma-se bastante tempo. E quanto mais preciso for, mais assertivo será o projeto ao longo da jornada. Ô, Claudião, e assim, a gente sabe que tem um requisito da norma, já que ela tem a mesma estrutura de alto nível das demais, que é o levantamento de riscos e oportunidades, né? Você tem ali uma estrutura da normativa de você levantar os riscos. Como que você normalmente faz isso? Conte um pouco deste método, porque esse é um método muito importante para a norma, é quando você investiga dentro daquele contexto, daquela empresa, os riscos cibernéticos, os riscos, né, relacionados a todas as proteções que essa empresa tem. Me conta para os nossos ouvintes, assim, como é que você faz isso? Você chama a alta liderança, você só faz com a área de TI? Como é que você faz isso? Conta um pouco aqui para os ouvintes, por favor. Ivo, esta análise de riscos, ela é uma segunda etapa, tá? A primeira etapa é mapear todos os ativos de informação da empresa. Perfeito. E ativos de informação, você tem ativos que são hardware, software, people, você tem
Então, mapear todos esses ativos, e daí você começa a fazer um olhar de risco em cima desse ativo. E todo olhar de risco que se faz, a gente olha pensando quais são as vulnerabilidades, né? Quais são as vulnerabilidades, e a partir dessa análise de vulnerabilidade, você quantifica esse risco. Tá? Então, e toda vez que eu quantifico esse risco, eu quantifico ele em cima de quais são os impactos que, se esta vulnerabilidade for explorada, pode gerar para o negócio. Tá? Então, isso vai me dar um valor quantitativo mesmo. Vai me dar, olha, se alguém explorar essa vulnerabilidade, o impacto que isso vai gerar para o negócio é valor que muitas vezes extrapola o quanto vale a empresa. Então, esses riscos mais digamos assim, mais substanciais, eles são levados para a alta direção para ser considerado como riscos para a organização. Porque nesse olhar, às vezes, tem riscos que são riscos baixos, que medidas, controles já vigentes ou pequenas modificações nos controles já vão garantir uma gestão adequada, ou mesmo se acontecer desses controles falharem, o impacto que isso gera para a organização não é relevante. Então, respondendo à tua pergunta, esta análise de ativos envolve cada ativo, Ivo, tem que ter um dono. De acordo com a 27001, o ativo tem que ter um owner, que é o cara. Então, se eu disser ali, vamos pegar, por exemplo, aqui tem um switch de internet. Bom, um switch, ele é um caminho, ele é um ativo de comunicação que, através dele, pode gerar invasões para dentro do teu sistema. Então, tem lá um switch. Esse switch, quem que é o dono? O dono desse switch, quem que é o owner? Quem que é o responsável? Quem que responde por ele? É o gestor. Ok, então vamos sentar aqui, gestor, e vamos analisar, né, quais são as vulnerabilidades que existem nesse dispositivo. Qual que é o sistema de proteção que você utiliza? Qual que é o tipo de cabeamento que você utiliza aqui? Esses cabos que chegam até esse switch, eles estão devidamente protegidos? Há alguma possibilidade de alguém interceptar esse cabo e fazer uma conexão não autorizada? Então, percebe? Aí você já começa a identificar os riscos, né? Então, você faz a análise de risco em cima de cada ativo, falando com cada dono desse ativo, e a partir daqui você implementa os controles, e a partir daqui também você leva os riscos e oportunidades para serem discutidos com a alta direção. Perfeito. Você conseguiu entender? Sim. Não, e até falando um pouco, assim, na prática, né? Vamos pensar na prática. Eu preciso levantar os riscos. Você senta com um profissional de TI ou você chama um grupo maior de pessoas? Depois eu entendo que você tem que fazer um levantamento prévio de dispositivos, ferramentas, mas agora eu preciso levantar o risco. Isso é feito como? Você chama numa reunião, você vai de área em área. Fala de uma forma prática como ocorre esse levantamento de risco nas empresas. É só na área de TI? Normalmente, Ivo, a gente monta a gente chama de comitê de implantação. Perfeito. A gente monta um comitê de implantação, e esse comitê de implantação, ele participa de todos esses momentos. E o comitê decide se vai estudar tal risco, o comitê delibera quem mais deve participar dessa análise. Normalmente, no comitê de implantação, tem alguém de TI, tem alguém de gestão, tem alguém de governança. Tá? Então, você monta uma equipe multidisciplinar, que é o comitê de implantação, e esse comitê delibera. Imagina, eu estou trabalhando na empresa, eu não conheço a empresa na totalidade. Então, eu chamo pessoas da empresa para compor esse comitê, e eles, então, vão indicar quem mais deve participar de cada uma das etapas que está sendo trabalhada. Jurídico, muitas vezes o jurídico também está junto, né, justamente para fazer esse olhar mais preciso aí de riscos e deixar o sistema mais robusto possível. Entendi. E vamos falar agora, sabe, Cláudio? Eu tenho também curiosidade muito para saber alguns exemplos de controles da 27001. Fala algum tipo de controle que você acha interessante aqui para os nossos ouvintes, que ferramentas de gestão, que ferramentas operacionais, que softwares que a gente pode ter de controle, né? A lista aí é longa, são mais de 90 controles que a norma estabelece. Escolha algum desses controles que você acha interessante, que não é tão caro, que mesmo uma empresa pequena pode adotar. Você tem algum controle aí que você possa explicar para a gente, desses mais de 90 controles?
Sim, bom, eu diria para você que o controle, um dos controles assim mais simples e que não Sim, custa nada, que é o controles voltado ali para a variante pessoas. perfeito. Mas, claro, que controle? É promover a conscientização de segurança da informação dos trabalhadores. Isso daí não precisa de investimento, de nada, é simplesmente sentar, conversar e orientar as pessoas para jamais, Sim, jamais clicar em links suspeitos. isso, Jamais. Por jamais. mais que não faça isso. Nem curiosidade, né? Não faça Isso. isso. Não faça isso. E Vaidade, isso, é, vaidade. e isso qualquer empresa consegue lidar com isso de uma maneira muito tranquila, fazendo, por exemplo, alguns testes internos. Né? Sim, Então, qualquer empresa de TI consegue criar páginas e enviar links e verificar quantas pessoas clicaram nisso. Não no sentido de punir, mas dizer, olha, viu, você clicou em um link e esse link não era um link que você poderia clicar. Né? Isso pode... Então, esse é um controle, percebe? Isso não... Conscientização, esse é um controle. Outro controle que é fundamental que tenha dentro das empresas, eu diria, eu já mencionei antes, que é a questão de manter os sistemas devidamente atualizados. Né? perfeito. É, sabe, hoje muita gente utiliza isso, por incrível que pareça, ele tem empresas que ainda lançam a mão de softwares não licenciados, sabe? Sim, Softwares piratas, né? datas. E aí depois acontece, ele não vai. Sim, Muitas vezes a pessoa tem medo de software pirata por conta da fiscalização, que pode ser gerado multas e penalizações. Mas por trás de software pirata, você também tem brechas de segurança que podem gerar problema para a organização. E outra coisa, sistema de antivírus, né? Antivírus, hoje você tem antivírus e antivírus, né? Então, antivírus atualizado, antivírus robusto, antivírus que realmente... Que você tem antivírus endpoint, você tem antivírus que vão detectar o problema depois que ele já contaminou, e você tem antivírus hoje que ele previne, ele observa comportamentos anormais e já gera bloqueios. legal. Então, hoje você tem antivírus bem robustos, né, chamado de endpoints, que esse cara, ele não deixa, vamos supor, ele, antes vamos supor, ele deixa a coisa avançar, né, vamos supor, tem uma invasão, ele vê que chegou alguma coisa na máquina, ele começa a analisar o comportamento daquilo. Então, normalmente, a criptografou um arquivo, dois arquivos, ele entra lá e bloqueia. Então, Olha, você tem ferramentas que conseguem fazer essa gestão. Uma outra coisa, você ter um bom firewall, né? Uma sim, proteção de entrada, né? Um controle também. Esses mecanismos, eles filtram, né, os dados na hora que chega e se você não estiver obedecendo ali algumas regras, ele não vai deixar acessar a organização. Então, tem uma firewall é infinidade. um dispositivo, né? É um dispositivo mesmo, né? É um equipamento, né? Firewall. É um Você coloca equipamento com um software, né? um É um software. software ali que está fazendo a gestão de cada uma daquelas portas. Perfeito. Também o firewall, assim, não basta ter o firewall, você tem que configurar adequadamente o firewall. Sim. Vamos supor, um profissional de TI que tem um firewall, mas ele larga lá a Uhum. configuração desse firewall de maneira inadequada, ele mesmo pode ir no firewall e abrir portas que deveriam estar protegidas, estar fechadas. Né? Sim. Então, falamos de alguns controles aqui, pessoas, falamos de controles de atualização de softwares, falamos de Uhum. controles aqui de antivírus, falamos aqui de firewall, e aí vai, Ivo, tem uma infinidade. Hoje, dentro da nova norma, antigamente nós tínhamos esses 114 controles distribuídos, Ivo, dentro de 14 categorias de controles. Tá. Na Uhum. 27001 nova, que foi publicada agora, que ainda nem chegou aqui no Brasil, né, ela tem 4 categorias só para você ter ideia. As categorias de controle tem uma que é uma categoria organizacional, dentro dessa Sim. categoria organizacional existem lá 37 controles, né? Você tem uma categoria que é tecnológico, dentro de tecnológico você tem 34 controles, você tem físico, que físico é proteção de cabeamentos, controle de acesso, né? Isso Sim. também entra aqui, tá dentro da Claro. 27001, quem Sim. vai acessar?
as empresas que dão manutenção, porque uma simples empresa que vem fazer manutenção de ar-condicionado dentro da empresa, ele pode ter acesso a informações privilegiadas e aí abrir brechas para uma grande invasão. Então, controle físico, tem 14 controles, e pessoas. Pessoas é uma categoria, quando fala de pessoas, você tem 8 controles relacionados às pessoas. Então, hoje são 4 categorias. Tá? E dentro das categorias distribui aí esses vários controles. E tem aqueles controles, Ivo, que muitas vezes você cria uma rotina, né? Então, por exemplo, quando você fala de controle de físico, como que você homologa as empresas que executam serviços de informática para você? Como que você qualifica as empresas, por exemplo, onde você armazena informações documentadas? Muitas vezes tem lá um sistema, então você manda muitos documentos para lá. Como que você controla? O que você exige dessas empresas, né, quanto à proteção, privacidade de dados? Ainda mais no mundo, né, onde hoje a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está ativa e você tem aí todo um mecanismo por trás. Então, existem aí. E assim, Ivo, apesar de nós termos aqui 90 e tantos controles, dependendo do porte da empresa, eu posso justificar a não aplicação de vários deles. Porque a norma ela aplica-se tanto a uma empresa muito grande de processamento de dados, como até o açougue do seu Zé. Se o açougue do seu Zé quiser certificar em 27001, não tem problema. Ele entra ali, estabelece, justifica e pronto. Sim. Cláudio, e assim, né, a tua explicação foi fantástica. Fiz diagnóstico, fiz estrutura de implantação, fiz um comitê de implantação, convidei diversos atores da empresa, implantei um sistema, vou fazer uma auditoria interna. Eu penso que, assim, é uma pergunta para você, né? Por exemplo, eu, Ivo, não tenho competência para fazer essa auditoria. Eu não sou analista de sistemas como você é, eu sou usuário apenas, eu conheço um pouco. Eu penso que o profissional que faz uma auditoria interna dentro da 27001, ele não, ele tem que olhar a gestão, as ferramentas de gestão, não conformidade, ação corretiva, análise crítica na alta liderança, a parte de indicadores, objetivos e metas, a parte de estrutura de gestão, ok, isso eu faço. Mas a parte técnica exige do profissional uma competência, inclusive, de formação, porque eu acho que o tema de tecnologia da informação, ela é assim, um tema de uma especificidade gigantesca, absurda, né? E o auditor interno tem que necessariamente ter informação técnica profunda dessas estruturas. Comente isso, por favor, se você concorda comigo ou não. Queria te ouvir um pouco da competência dos auditores internos. Ivo, eu concordo contigo. A parte de gestão, tranquilo, mas a parte técnica, se você não tem conhecimento técnico, você não estudou, né, esses temas, você terá muita dificuldade e você fatalmente não conseguirá agregar valor para o negócio da empresa que você estiver auditando. Você pode muito bem olhar e se convencer de que existe ali um controle e que o anexo AXX está atendido. Você pode se olhar, né, e dizer, mas dizer que aquilo é o melhor para a organização, que aquilo vai contribuir para a melhoria contínua, que o foco da norma é a melhoria contínua, você não vai conseguir. Ivo, eu diria para você o seguinte, não precisa ser analista de sistema para fazer isso, é só a pessoa se dignar a estudar, né, é aquilo que a gente vem falando, você consegue ser um auditor de 27001, mas, gente, vai ter que estudar. Tem que estudar. E lembrando que essa questão de segurança da informação, isso muda muito rápido, que era ontem já não é mais hoje. Né? Do mesmo jeito que quando você coloca alguém para fazer uma auditoria ambiental, uma auditoria de segurança, o cara ele precisa estudar bastante aqueles temas para agregar valor, 27001 também, só que aí o viés ele é mais tecnológico. Então, uma pessoa que não é da área pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ele consegue. Você pode ter um pouco mais de dificuldade de entender, né, a lógica de um sistema de gestão de segurança da informação. Concordo contigo plenamente, mas o que eu faço muitas vezes, Ivo, quando eu levo alguém para auditar comigo? Eu coloco alguém que é um especialista junto com alguém que ainda não
um especialista em TI, Entendi. e aí eu trago um de gestão. E vou desenvolvendo este não especialista com as auditorias que ele vai realizando e ele vai aprendendo. Porque tem que saber auditar, né? Do mesmo jeito, eu acho, né, Cláudio, a gente que audita, você é multinorma, né? Audita até muito mais normas do que eu. Você audita TS, você tem conhecimentos de outros requisitos, outras normas que, por exemplo, a 27 eu não audito, eu não tenho qualificação, você já tem essa qualificação. Mas, assim, por exemplo, auditar meio ambiente tem um jeitão de auditar meio ambiente, né? Você tem a percepção do que é aspecto ambiental, os controles operacionais, ver como é que eles ocorrem, as medições. Em saúde e segurança, a percepção de risco, como é que você faz isso. Em qualidade, você entender o processo, poder auditar. Então, existem ritos, né? Existem protocolos que eu falo de auditoria. Eu acho que o protocolo de auditoria na 27001, a pessoa tem que ter um nível de conhecimento, pelo menos inicial ali, de tecnologia, ele tem que ter. E eu penso assim, que mesmo eu, do lado de um especialista, eu vou levar um tempo ali para captar essas nuances de auditoria, né? Essa formação, para eu ter uma auditoria de alto nível, tem esse processo. Então, por que eu te falo isso? Porque, você vê, muitas empresas formam auditores internos. Vamos formar um auditor interno aqui da 27. Se os profissionais de TI, eles precisam aprender gestão, ok. Mas eu acho que todo time da empresa precisa ter um nível de qualificação em tecnologia da informação robusta para fazer uma auditoria interna. Eu vejo que talvez uma das normas, pode até ser uma percepção minha pelas minhas limitações técnicas no tema, mas, Cláudio, assim, hoje uma empresa que quer formar auditores interno, né, com gente da empresa, para fazer a 27001, tem que dar uma carga de conhecimento grande para esse cara. Por exemplo, você explicou antivírus. Existem tipos específicos de antivírus. Eu posso entrar numa empresa para fazer auditoria e o cara fala, eu falo, você tem algum antivírus aqui como controle? Sim, eu tenho esse aqui, ó. Esse antivírus branquinho aqui e ele funciona muito bem. Ah, muito bem. Está conforme. Vamos para frente. E é um antivírus fraquíssimo. Então, você saber avaliar os controles operacionais é interessante. Então, eu vejo que a qualificação dos auditores internos é um desafio nessa norma. Como em todas as outras é um desafio, mas essa necessita de uma atenção. Né? Você concorda comigo, Cláudio? Qual a sua percepção? Concordo, inclusive isto, Ivo, tem sido o grande desafio da maioria das empresas que submetem um sistema de certificação como esse. Eu diria para você que, invariavelmente, ele vai precisar de auditores de fora, né, ou de pessoas que tenham auditores internos de fora, tá? Que esteja chegando com um olhar diferente de dentro de casa e com esse viés técnico. Não tem problema, o auditor interno pode participar ali, entendendo, mas esta visão mais robusta sobre cada tipo de mecanismo, né, de controle realmente é fundamental para a melhoria contínua. De novo, né, passar na auditoria passa. Tem aqui, como você disse, tem aqui o antivírus. Tá bom. Mas a maioria das empresas, Ivo, que submete uma certificação como essa, o grande objetivo não é o certificado, mas sim a proteção que o sistema gera para a organização, sabe? Então, só para você ter ideia, né, assim, o número de empresas certificadas hoje em 27001, no Brasil, por exemplo, né, na última pesquisa da ISO, que aconteceu agora em 2021, inclusive foi publicada agora, no mês de setembro, no site da ISO, nós temos hoje no Brasil, né, dados de 2021, 165 empresas certificadas ISO 27001. 165 empresas. Então, no mundo hoje nós temos 58.687 certificados emitidos. 58 mil. Se você falar de 9001, nós temos 1.077.884. Então, é um número pequeno de certificados, né, emitidos em 27001, uma norma que não é para qualquer organização, né, porque ela requer assim, quem de fato está preocupado, né, com essa questão de segurança de informação. E normalmente não tem exigência de mercado, não. A 27001 normalmente é a empresa que se dispõe a implementar
um sistema e está focado em melhoria contínua. E aí auditorias superficiais não vão contribuir para isso. E aí eu concordo com o teu raciocínio. Não dá para você pegar alguém que não seja que não seja um especialista para falar sobre isso. Claro, claro. E, Cláudio, sabe que você vê que interessante comentando esse dado aí, eu não sabia, mas você vê, 165 empresas só certificadas a 27 mil no Brasil. Isso. Eu penso o seguinte, o brasileiro, e aí não é crítica ao povo, ao nosso país, mas assim, muitas empresas precisam ser atacadas e hackeadas, invadidas, para entender a importância dessa norma, né? Eu penso assim, que uma empresa hoje que tem um nível de maturidade mais amplo e que sabe gerenciar risco, porque risco é antecipação. Eu estou olhando ali, eu olho para a minha empresa, olha o risco, vamos trazer 27 para cá. Eu acho que hoje muitas empresas podem, antes de serem atacadas, considerar 27001 como uma norma que vai ajudar ela nessa discussão. Sem dúvida. Depois de invadido, é assim, você pode ser invadido outra vez, mas aí a pessoa, meu Deus do céu, agora eu preciso correr aqui porque a gente está sendo invadido. Hoje todas as empresas têm essa chance, têm esse potencial. Então qualquer ação preventiva agora vai ajudar muito, né? Então não precisa, a gente não é legal esperar ser invadido para tomar uma decisão dessa, né? Eu acho que o número é muito pouco ainda pelo número de empresas gigantes que nós temos no Brasil, ainda não ter pensado numa norma como essa, né? Exatamente. O número é assim, são 165 certificados e 475 sites. Sim, esse é o número que a gente tem hoje de certificação. E assim, Ivo, é isso mesmo. Não adianta. Depois que você invadiu, aí, meu amigo, você já teve um prejuízo bem grande. E não dá. E outra, vamos dizer, que nem eu sempre digo, não é o fato de você ter a certificação, isso não quer dizer que você está imune a ser invadido. Não está imune. Se até o Pentágono foi invadido, imagina os controles que existem no Pentágono, sabe? Então na verdade, assim, quando você cria mecanismo, porque é aquilo que eu costumo dizer, Ivo, qualquer bandido, ele procura vulnerabilidades e brechas, né? Ele certamente vai atacar alguém que esteja mais vulnerável. E quando você implementa um sistema como esse, você diminui as vulnerabilidades. Você diminui a vulnerabilidade, você dificulta um possível ataque. Então, eu concordo contigo, o número é muito baixo, muitas empresas no Brasil ainda não levam a sério essa questão da segurança de informação, tampouco a questão de LGPD, né? Hoje a gente vê nossos dados sendo tratados de maneira totalmente inadequada em muitas empresas, e muitas empresas ainda não pararam para pensar que, às vezes, um dado pessoal que ele está armazenando, esse dado pessoal, muitas vezes, pode nem ser mais necessário para a empresa, né? Sim. E fica retendo isso. Então, assim, esse filtro do que realmente é necessário e um olhar preciso para ter o mínimo de gestão de segurança de informação são mecanismos para evitar possíveis ataques. E assim você evitar, digamos assim, surpresas desagradáveis, né, no futuro, né? Perfeito. E, Cláudio, assim, como última pergunta aqui, já para a gente seguir para nosso encerramento, eu vejo a 27001 facilmente integrada, ou integrável, assim, você possa integrar ela, né? A possibilidade de ser integrada na 9.14.45, todas as normas, né? Hoje, fala um pouco sobre isso, né? A norma ela também é estrutura de alto nível. Quem já tem um SGI, fica mais fácil implantar 27. Comente aí para a gente, por favor. Você que tem muito sem dúvidas, Igor. Sem dúvida, fica muito mais fácil, porque você já tem toda aquela estrutura de gestão de documentos, de tratamento de desvios, ou investigação de incidentes e acidentes, toda a sistemática de análise crítica. Então, você simplesmente vai utilizar toda a estrutura que você já tem e agregar aqui essa questão de risco. Eu diria assim, quando você já tem um sistema de ISO 9001, 14001, 45001, você vai tirar o seu foco, você não vai precisar de ter tanto foco na estrutura de gestão, mas sim de incrementar na gestão aquelas coisas que
27001 pede. Então, aí eu já tenho toda essa estrutura, eu começo a fazer um olhar mais em cima da gestão dos ativos, de implementação dos controles e trago tudo isso para dentro da estrutura que já existe, né? Inclusive, vou dar uma olhada lá na nossa política, dentro da política eu vou acrescentar ali algumas frases, vamos dizer assim, que são aquelas frases que a 27001 pede, e fica muito mais fácil e é totalmente integrável, porque ela realmente vem dentro da mesma estrutura ali de alto nível, como foi preconizado dentro das novas normas da ISO, novas normas ISO. Perfeito. Cláudio, e pensar que essa norma ela tem uma aplicação não só, como você já falou isso, para pequena, para as grandes, mas as médias e as pequenas também. Eu acho que você não precisa talvez nem certificar. Você pode talvez pegar a prática da 27001 e colocar isso dentro de uma pauta na empresa, né? Você usa essa norma como um guia de estudo, de direcionamento, porque o sistema de gestão de segurança da informação, né, de cibersegurança, tudo que está documentado nessa norma pode ajudar muito as empresas, né? Então, um estudo da norma para o dia a dia da organização, mesmo não estruturando um sistema robusto, mas assim, buscar as práticas dessa norma, eu acho muito relevante, né, Cláudio? Você acha que isso pode funcionar bem? Sim. Isso é uma coisa que eu tenho alguns clientes que optaram por isso. Ele não está preocupado com a certificação, mas ele está focado em implementar as boas práticas que a 27001 preconiza. Eu trabalhei com alguns clientes, alguns deles, no meio do caminho, falaram, não, eu vou certificar. Eu gostei disso e eu vou certificar. Certificamos recentemente, a gente começou trabalhando nesse sentido, mas aí no meio do caminho, o board olhou e falou, não, eu vou me certificar, e aí eles partiram para a certificação. É importante lembrar, Ivo, que a 27001, ela tem ali os requisitos de gestão e tem os anexos, né? O anexo A, onde traz esses requisitos. Só que os anexos, ele dá highlights desses controles. Junto com isso, tem a 27002. A 27002, ela detalha cada um desses controles, como fazer, como implementar. Ela é uma norma mais assim, de como implementar cada um desses controles. Inclusive, só para você saber, nós tivemos agora a revisão da 27001. Mas isso se deu porque a 27002 ela foi renovada ou revisada em fevereiro desse ano. Em fevereiro saiu a 27002 2022 e por conta disso saiu a 27001 2022 já trazendo esses novos controles ou os ajustes nos controles como vieram lá na 27002. Então, muitas empresas, elas realmente adquirem a 27001, a 27002, faz a adequação do sistema e, em alguns casos, não querem a certificação. Só querem declarar que atende às boas práticas ali que essas normas estabelecem. Que é uma coisa muito robusta, Ivo, muito robusta, muito precisa. Então, a minha recomendação para quem não tem 27001 ou não pretende ter, adquira a norma, faça ali um olhar, um diagnóstico e implemente as práticas em cima daqueles riscos de maior relevância, né? Mapeie ali quais são os seus ativos, verifica ali, faz essa análise. Existem ferramentas aí para fazer essa análise de risco, é um pouco diferente do que a gente faz para saúde, segurança e meio ambiente, sabe? É um pouquinho diferente, mas no fundo vai ser a mesma coisa. Eu preciso olhar qual que é o risco, qual que é a consequência para o negócio que aquele risco pode representar. E para esses casos, mergulhe lá no 27002, olhe ali os controles e implemente isso para diminuir aí a chance de ter problemas. Isso, Ivo, na SG4, aqui na Advanced Consultoria eu já tenho algumas práticas, sabe? Eu não pretendo me certificar em 27001, mas algumas práticas que a 27001 e 27002 estabelece estão implementadas na minha empresa. Eu tenho certeza que na SG4 também, embora pode ser que você não saiba que isso é um requisito da norma, mas a gestão de segurança é algo que é fundamental para todas as organizações. Só uma experiência. A gente recentemente fez
peguei um checklist que desenhava para a gente essas práticas. E nós fizemos aqui, tem várias estruturas. A gente está pensando no firewall aqui, no equipamento, a gente vai atualizar o antivírus de todas as máquinas da organização. Então, a gente tem um plano já de ajuste disso, né? Inclusive, é um plano aqui que já está mapeado, a gente está desenhando passo a passo para a gente proteger os dados dos nossos clientes, proteger melhor a empresa. Então, você sabe, né, que todo o nosso sistema está dentro do Google, mas existe aí uma forma da gente fortalecer esse processo, e a gente realmente está fazendo, e eu acho que toda empresa tem que se preocupar com isso, né? Isto é realmente uma boa prática. Eu falo novamente que eu falei no início. Nós estamos vivendo uma pandemia cibernética. E não tem jeito, né? Ou você se protege, né? Ou então você fica mais suscetível a ter esse tipo de problema, né? Não tem outro jeito. Não tem jeito. Milagre só Deus faz, né? É verdade. Ô, Cláudio, olha, eu estou assim, muito satisfeito com a nossa conversa, foi muito rica, aprendi muito com você nesse bate-papo. Eu quero te agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento, por contribuir aqui com os nossos ouvintes, né, com quem acompanha esse G4, sabendo aí um pouco mais sobre a 27001. Então, muito obrigado pelo seu tempo e sucesso sempre, Cláudio, para você. Imagina, Ivo, eu que agradeço pela oportunidade e, como você já sabe, pode contar comigo sempre, estou sempre à disposição. Tá ótimo. Sucesso, forte abraço, aí tudo de bom para você. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo podcast. Um prazer ter vocês aqui do nosso lado sempre, acompanhando a gente nas redes sociais, em todas as iniciativas da SG4. Um abraço, até o próximo podcast. Até mais.